Oi, gente. Então, agora a gente começa a falar sobre o sistema nervoso sensorial, envolvendo seus receptores, a sinestesia propriamente dita e a dor em animais. Então, para isso, a gente vai dividir essa videoaula em etapas para tentar facilitar ao máximo esse aprendizado. O sistema sensorial, ele é responsável por toda a conexão do indivíduo consigo mesmo e com o ambiente. Dessa forma, ele vai captar informações sobre as sensações corporais, as diferentes sensações corporais, né, tanto próprias, intrínsecas, internas, quanto externas, sendo responsável, portanto, pela sua condução, né, a condução dessa informação e também a interpretação a nível do córtex cerebral, a nível de consciência. E isso é bastante importante, uma vez que essas sensações, né, que vão permitir a interação dos indivíduos com o ambiente e também a compreensão do que está acontecendo com o seu próprio organismo. Tal função sensorial, ela só é possível em virtude da presença no nosso corpo dos chamados receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais são receptores especializados em captar informações sensoriais. Então, o que vai estimular esses receptores são estímulos mecânicos, térmicos, nocivos, né, proprioceptivos, que também acaba envolvendo muito de estímulo mecânico também. E através desse princípio, né, como já acabei de falar, nós vamos entender, compreender a nossa relação com o ambiente e com nós mesmos. Esses receptores sensoriais, né, captando essas informações de toque, de pressão, de vibração, de temperatura, vão ter em si a geração do impulso nervoso. Então, esse impulso nervoso, esse potencial de ação gerado, ele vai ser conduzido em direção ao sistema nervoso central, onde finalmente ele chega ao córtex cerebral, que, como já estudamos, ele é o nosso centro de geração e de interpretação de informações a nível da consciência. Então, é no córtex cerebral que essas informações se tornam conscientes. Então, nós vamos ter essa percepção, portanto, das sensações físicas, podendo, inclusive, a partir disso, nos relacionarmos com o ambiente, com outros indivíduos, nos proteger de determinada situação e entender que nosso corpo pode estar passando por algum processo que não é saudável. Então, a socialização, o desempenho atlético, a predação, também a proteção em relação a patologias, em virtude da geração de dor, né, que também envolve esse sistema sensorial, vão depender desse sistema, dessa funcionalidade do sistema sensorial, tanto somático quanto também, né, no caso da dor, por exemplo, do visceral. Esse processo, no caso da dor, né, seja ela visceral ou somática, ela muito se destaca pelo seu papel de proteção. Então, por que é necessário o indivíduo sentir dor? Por que o indivíduo que não sente dor, né, não tem essa percepção, tem tanto problemas? Justamente pelo fato de que a dor, ele é um alerta, né, a danos teciduais iminentes ou em andamento. Se o animal ele não tem essa percepção, consequentemente, ele não se protege. Então, a dor, o princípio dela, é bastante importante, né, em relação à manutenção da vida e da integridade desse indivíduo. Com relação aos receptores sensoriais, esses receptores responsáveis, né, por captar as informações mecânicas, térmicas, nocivas, seja somáticas, seja viscerais, nada mais são do que terminações nervosas, no caso, né, dendritos, que a gente já estudou, são os dendritos de neurônios característicos desse sistema nervoso sensorial, que vão ser sensibilizados por esse estímulo mecânico, térmico, proprioceptivo, nocivo, e assim, a partir desse estímulo, gerar um potencial de ação que vai ser conduzido até o sistema nervoso central. Quanto à localização desses receptores sensoriais, são os mais diversos. Então, nós temos na pele, na musculatura, nos tendões, nas articulações, nas vísceras. Em todas as partes do nosso corpo, nós temos essas terminações nervosas, né, esses receptores sensoriais, que vão ser responsáveis por captar essas diferentes informações sensoriais e conduzir ao nosso sistema nervoso central, e especialmente ao nosso córtex cerebral, para termos a consciência dessa situação.
Então, os receptores sensoriais que nós vamos trabalhar nesse momento são os receptores classificados, né, nomeados como mecanorreceptores, que são os receptores de toque, pressão e vibração. Os termorreceptores, que são receptores relacionados a temperaturas frias ou quentes, né, ao calor e ao frio. Os proprioceptores, que são receptores ligados à propriocepção, né, a percepção e a resposta. No caso deles, a percepção da relação entre o indivíduo e o ambiente consigo mesmo. Então, identificar essa disposição do animal em relação a ele e ao ambiente. E os nociceptores, que são receptores de informações nocivas. Antes de entrarmos na discussão sobre cada um desses tipos, nós falaremos um pouco sobre as propriedades gerais, né, que é de crucial importância para esse entendimento de como funciona o sistema nervoso sensorial. Então, os receptores, como propriedades gerais deles, nós temos a especificidade, que, nesse caso, vai variar, de forma que temos as categorias de receptores específicos e temos a categoria de receptores multimodais. Os receptores específicos ou unimodais são aqueles que só respondem a um determinado tipo de estímulo. Por exemplo, um receptor de toque não respondendo a qualquer outro estímulo, de pressão, de vibração, de temperatura, nocivo. Então, ele é específico para o toque. Então, ele é um receptor unimodal ou também chamado específico. Já os receptores multimodais são receptores que respondem a diferentes estímulos. Exemplo, um receptor de pressão respondendo também à propriocepção. Então, veja que ele pode ser estimulado por dois estímulos diferentes. Entretanto, sempre vai se sobressair um em relação ao outro. Ele sempre vai ser mais sensível a um tipo de estímulo do que a outro. Outra propriedade, e essa a gente não pode esquecer de jeito nenhum, outra propriedade geral dos receptores, né, sensoriais, é quanto ao campo receptivo. Então, nós temos dois tipos de receptores sensoriais. Os receptores sensoriais com grandes campos receptivos e os receptores sensoriais com pequenos campos receptivos. O campo receptivo diz respeito à área inervada por determinado receptor, ou seja, por determinado neurônio. Então, dessa forma, quanto maior a área inervada, menos sensível, né? Menos precisa vai ser a identificação da informação sensorial naquela área. Por quê? Aquele campo receptivo sendo grande, qualquer ponto estimulado naquele local vai ser conduzido pelo mesmo neurônio, sendo identificado como uma área única. Dessa forma, a precisão da identificação do local em que está ocorrendo o estímulo é menor. Já receptores com campos receptivos pequenos inervam pequenas áreas do corpo. Então, dessa forma, o maior número de neurônios estará presente naquela região. E o estímulo de diferentes áreas daquela região, daquele campo receptivo, vai ser identificado como locais diferentes, porque os campos receptivos inervados pelos neurônios são menores. Esse teste pode ser feito com uma espécie de compasso. Quando nós deixamos de perceber aquele duplo estímulo como um único, isso indica que o campo receptivo mudou. E nós percebemos que existem no nosso corpo áreas muito mais sensíveis do que outras, como é o caso dos nossos lábios, da nossa língua, dos nossos dedos. São áreas muito sensíveis, em detrimento de outras, como nossa perna, nossos braços, então são nossas costas. São áreas com diferentes graus de inervação, neurônios com diferentes campos receptivos. E isso vai interferir diretamente na sensibilidade dessas áreas. Então, se a gente pensar, isso vai mudar de acordo com a espécie, porque o mapa sensorial é diferente, assim como a gente viu para o mapa motor. Cada espécie tem uma variação nessa estruturação do seu mapa, né, sensorial, nesse caso, assim como também a gente viu para o mapa motor, e mesmo indivíduos da mesma espécie.
pela questão da memória, né, sensorial nesse caso. Então, nos cães, a gente tem como áreas de grande sensibilidade e, portanto, áreas com inervação por neurônios de pequeno campo receptivo, o focinho, a língua, as orelhas. Então, são áreas inervadas por um grande número de neurônios, justamente pelo fato dos campos receptivos desses neurônios serem pequenos. Então, são áreas de grande sensibilidade. Já outras áreas, né, como falei, as costas, a área dorsal, são menos sensíveis, porque são inervadas por neurônios sensoriais, né, os aferentes sensoriais, com grandes campos receptivos. Então, eles são identificados como um local único. Também é importante salientar que a função nervosa ela é influenciada pela temperatura. Então, em temperaturas mais baixas, a sensibilização é menor, porque o potencial, o limiar, acaba aumentando pela interferência na despolarização dessa célula. Isso é bem evidente para nós. Então, por exemplo, quando a gente pega um gelo, né, e coloca em cima da pele, vai começar a ficar dormente, né, a gente chama assim. Então, vai perder a sensibilização naquele local justamente pela interferência no processo de despolarização dessa célula. Então, o limiar de excitação dessa célula vai ser elevado. Enquanto que numa temperatura elevada, mas não nociva, ocorre a estimulação desse processo, né, de despolarização da célula e, consequentemente, diminui o limiar de excitação da mesma. Então, a temperatura também interfere nessa resposta nervosa, não só sensorial. Também o local de decodificação das informações sensoriais, ela difere. Então, nós podemos ter essa decodificação da informação sensorial no tronco cerebral. Então, aí nós já percebemos que é uma decodificação que vai ocorrer de forma inconsciente, subconsciente, e no córtex cerebral, né, no caso aí, se chega a nível de consciência. Então, nessa decodificação inconsciente, subconsciente, nós temos muito das funções vegetativas que a gente falou. Então, no caso, a pressão sanguínea, por exemplo. Então, a decodificação, ela ocorre justamente nessa região de tronco encefálico e vai ter aquele reflexo, né, de correção. Já outras funções sensoriais, como o toque, a pressão, a vibração na pele, no tecido de pele, a gente vai ter a consciência. Assim também como em vísceras, né, a gente também tem determinada consciência. Próxima etapa.